Quantos homens de Deus nós temos aqui? Digam amém. Onde estão as mulheres de Deus? Digam amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Você que nos acompanha pela Angelim TV, seja muito bem-vindo, que essa palavra possa edificar sua vida e sua casa nessa noite. Lucas, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: certo dia, Jesus estava perto do lago de Generazé, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se o barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e diante dela nós abrimos os nossos corações nessa noite. Nós inclinamos os nossos ouvidos a te ouvir. Nós queremos mais do que uma leitura, mais do que uma interpretação, nós queremos a tua revelação. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações de acordo com a tua vontade e dentro da necessidade de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Digam todos amém. É uma história clássica, conhecida como pesca maravilhosa. E o interessante é que algo aconteceu com Pedro aqui que certamente em algum momento já aconteceu com todos nós. Ou será que você nunca teve a sensação de fazer tudo certo, de dar o seu melhor e no fim sentir que não valeu a pena? Quem já se esforçou tanto e não teve o resultado que gostaria? Digam amém. Quando a pastora Lindete ficou gestante de Alice, que hoje tem 12 anos, um outro casal de amigos nossos lá no Pará também descobriram a gravidez e percebemos pelos exames que o filho deles nasceria 1 mês antes da Alice. Ele nasceu em novembro e a Alice nasceu em dezembro. Pastora Lindete muito focada, alimentação sempre muito regrada, não tomava refrigerante, não comia salgadinhos, sempre tudo certinho. E a nossa amiga que estava gestante era Coca-Cola com Cheetos, era pizza, batata frita, tudo que não prestava. O menino dela nasce hiper, mega, super, ultra saudável. E a Alice nasce com fortes dores intestinais, abdominais. Com 3 meses de idade foi diagnosticada com intolerância à proteína do leite de vaca, intolerância à soja, intolerância a ovo. E no primeiro momento ela fez essa pergunta, que é a pergunta que não quer calar: como é que pode? Eu fiz tudo certo. Por que que a minha filha nasceu com essa disfunção intestinal? É uma longa história, tem um testemunho de cura
Alice, quando completou 1 ano de idade, ela foi curada comendo chambinho, porque eu tinha feito um voto com Deus. A médica, aos 5 meses, já com todos os exames nas mãos, disse que nossa filha, aos 5 anos de idade, apresentaria os primeiros sinais de cura. E para não ser desrespeitoso, eu não respondi verbalmente para a médica, mas no meu coração eu rejeitei aquele diagnóstico. E nós fizemos, dos 5 aos 12 meses dela, tudo o que a medicina mandou fazer. E cremos em tudo aquilo que Deus disse que Ele ia fazer. E eu lembro que eu sempre saía de férias do trabalho no mês de dezembro. E as minhas férias estavam programadas, e próximo à minha casa tinha um mercadinho. No dia que a Alice completou 1 ano, e nesse período todo foi muito difícil, a gente ia para o aniversário, ela queria comer um docinho, a gente também não podia comer na frente dela, foi muito complicado. Quando ela completou 1 ano, eu acordei às 7 horas da manhã, vesti um short, uma camiseta e atravessei logo na rua e comprei uma cartela de chambinho. E fiquei lá no sofá, e quando ela viu o cadeado do portão bater, ela acordou e veio andando assim meio trêmula, criança aprendendo a andar ainda. E ela já tinha visto na casa da minha mãe uma bandeja de chambinho e não podia comer e chorava, porque sabia que era bom. Na época não tinha morango do amor, né? Aqui as mulheres comem morango do amor, né? Os homens não, amém? Deixa pra lá. E aí eu peguei o primeiro chambinho, abri, peguei a colher. A pastora Lindete veio e falou assim: o que você vai fazer? Eu disse: eu vou participar de um milagre. Abri o chambinho, dei a primeira colher, ela botou na boca. Quando eu olhei lá no final do corredor, a pastora Lindete com um balde, um pano de chão, um desinfetante, eu falei: pode guardar, não venha me atrapalhar não. Não venha com a sua falta de fé para cá não. Amor, pelo amor de Deus, digo, pelo amor de Deus, leva isso daqui. Ela comeu o primeiro chambinho todinho, ainda soltou um arrotozinho. Falei: graças a Deus, não veio nada. Ela falou: eu quero outro. Abri o segundo, dei para ela. Ela comeu e nada aconteceu. Ela falou: eu quero outro. Eu falei: não tentarás o Senhor teu Deus. E guardei. E de lá para cá minha filha nunca mais teve nada. Para a glória de Jesus. Agora em dezembro ela vai completar 13 anos de idade. Eu saí, vim para cá para a igreja e falei: Lidete, cadê a Alice? Ela está lá embaixo na academia fazendo esteira. Falei: Mas a pergunta que ressoou no coração de Pedro também ressoou no coração da minha esposa, no meu coração. E quantas vezes já não ressoou no seu coração? Puxa, fiz tudo certo. Eu trabalhei. Eu cheguei no horário, eu fui o último que saiu. Eu dei exemplo, eu manifestei o reino, pastor, lá na empresa. Eu fui um bom filho, por que eu estou colhendo isso no meu casamento? Ei, eu criei meus filhos, pastor, nos pés do altar de Deus, no Evangelho. Como que se desvirtuaram? Irmãos, quantas vezes a gente tem uma sensação como a de Pedro? Fez tudo o que podia fazer, entregou o seu melhor, aplicou toda a sua técnica, toda a sua experiência. Pedro era um excelente pescador e nada aconteceu. Pedro não fez de qualquer jeito. Pedro não era como alguns curiosos que pegam uma receita lá no Pinterest e tenta fazer um novo prato. Não, Pedro sabia o que ele estava fazendo. Eu não estou falando aqui sobre imperícia. Eu estou falando de um homem altamente preparado, altamente experiente, e que no ápice da sua técnica não obteve resultado algum. Alguém aqui já viveu uma noite em que você trabalhou em claro para no amanhecer aparentemente nada acontecer, igual Pedro? Diga amém. Eu e mais 4, né? Pedro sabia o que ele estava fazendo, só que naquela noite nada aconteceu, o mar ficou mudo, nem um peixe, nem um sinal, só frustração. Só frustração. E naquele momento, quando já estava amanhecendo o dia, de repente tem um homem ali que empresta um barco e começa a fazer um discurso. Pedro começa a recolher as redes. Jesus estava pregando,
e Pedro recolhendo as redes, lavando as redes. Muitas vezes Jesus está falando e nós estamos enrolando a nossa bandeira. Ei, Jesus está aqui nessa noite liberando sobre a minha e sobre a sua vida uma palavra: para de lavar as tuas redes agora. Às vezes na tua mente você já jogou essa semana fora. Eu vou lá na igreja, aí você está aqui me ouvindo, a cabeça está aí, segunda-feira foi terrível, terça. Que hora que o pastor Joel acaba, eu quero pegar um hambúrguer ali para casa, porque essa semana já deu. Ei, para agora de lavar as redes aí na tua mente. Eu vim aqui para te dizer que ainda existe um Deus que faz milagres. Ainda existe um Deus que se move no favor daqueles que o amam, daqueles que o temem. Ei, lavar as redes é sinônimo de final de expediente. É você saindo lá do escritório, dando aquela arrumada na mesa. Eu, quando saio do meu hotel, o disjuntor eu desligo, irmão, que não está fácil. Desligo tudo. Na hora que você passa a chave na porta, Jesus fala: volta. Lavar as redes significa que você já decretou que aquela missão ali, você não vai mais empregar um minuto do seu tempo, você não vai mais empregar nada de força. É quando nós paramos, ou decidimos parar. É quando nós decidimos que ali já está encerrado, que Jesus fala: ainda não acabou. Tem gente aqui que está lavando as redes no casamento. Tem gente aqui que está lavando as redes na profissão. Tem gente aqui que já está lavando as redes faz tempo no ministério, no chamado. Ei, Jesus está dizendo: calma aí. Quem foi que mandou você parar? Quem te disse que a pesca acabou só porque enquanto você fez o seu melhor, nada aconteceu? Imagina eu e você no lugar de Pedro. Ô Jesus, não é por nada não, mas eu tentei a noite toda, eu não tenho mais condições. Em alguns momentos, alguns de vocês que estão me olhando aqui, essa semana, algumas pessoas que estão me olhando aqui agora, pensaram: isso não é para mim. Eu estou falando com alguém, será, aqui nessa noite? Que segunda-feira, hoje é quarta, nessa segunda-feira, tem gente aqui nesse auditório que pensou: isso não é para mim. E aí você começou, ó. Esse é o ponto. A pesca maravilhosa começou quando o homem já havia desistido. Porque o nosso melhor não é garantia. Você pode se preparar para uma prova, você deve se preparar para um vestibular, para um concurso, para uma prova de OAB, para um exame de residência. Você deve, isso é seu dever, a nível natural, mas não é garantia. Não existe garantia. Você pode fazer o seu melhor. Abra o teu coração porque eu vou te falar agora. O teto do natural é o piso do sobrenatural. Quando as nossas possibilidades terminam, a força de Deus começa. Chegou aqui cansado, desanimado, porque o primeiro semestre de repente não foi nada do que você pensava? Está vivendo alguma tragédia? Está vivendo uma desilusão, uma frustração? Está lavando a rede em alguma área da tua vida? Pastor, acabou. Pois eu vim aqui para te dizer que começou. Só termina quando eu paro de crer. Não termina quando eu paro de trabalhar. Não termina quando eu estou cansado. O apóstolo Paulo disse que é quando nós estamos fracos que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem um fraco aqui nessa noite pregando para os outros fracos, porque aquele que é forte vem sobre nós agora e nos fortalece em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Que aos olhos do Senhor nós possamos estar quebrantados, humilhados, e que todos os dias a força dEle opere em nós.
Que todos os dias a graça do Senhor se manifeste em nós. Que todos os dias a nossa fé seja renovada, a nossa esperança seja temperada pela palavra de Deus. A pesca maravilhosa começa onde a força humana termina e onde a obediência entra em cena. Eu não aguento mais. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Mas ainda assim, eu vou obedecer. Se eu te disser que após esse culto vai ter um ônibus aqui fora, ou talvez uns 4 ou 5 ônibus para levar todo mundo, iremos todos para o Coco Bambu jantar camarão internacional. Diga amém. Muito obrigado pela oferta, Miel. Coração generoso. Irmão, que obediência mais conveniente seria essa, né? Ô pastor, glória a Deus, eu vou lhe honrar. Vamos? Vou lhe obedecer, meu pastor. A obediência, ela vem para mim e para você justamente em momentos em que as coisas parecem não fazer o menor sentido. Afinal de contas, a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, nos diz que nós não nos movemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, e a fé vem pelo ouvir, ou seja, eu me movo não pelo que eu vejo, mas pelo que eu ouço. É o bom pastor que vai à frente, e pelo ouvir da voz dele eu me movo, mas não faz muito sentido, mas ele falou, eu vou. Mas a conta não fecha, ele falou, eu vou. Mas está tudo dando errado, é ele mesmo que está falando? Então eu vou. Pedro não tinha motivo racional nenhum para continuar, mas ele decidiu prosseguir. Muitas vezes a nossa competência não será suficiente e as redes continuarão vazias. O texto diz, havendo trabalhado a noite toda. Repita isso comigo, diga, havendo trabalhado a noite toda. Eu não estou falando de um homem desocupado. Eu não estou falando de um preguiçoso. Eu não estou falando de um homem com uma fé irresponsável que deita numa rede e fala, vai dar certo. Deus proverá, pastor. Porque tem pessoas que espiritualizam a própria incompetência. Tem pessoas que espiritualizam a própria preguiça. Esse não era Pedro, esse não sou eu, esse não é você, não somos nós. O texto aqui está falando de um homem que trabalha. O texto aqui está falando de alguém que estava ali entregando o seu melhor. Só que isso contrasta com o que a gente ouve e vê na internet. As pessoas estão acreditando que se levantar às 5 horas da manhã, entrar numa banheira com gelo e seguir os 7 passos do sucesso e comprar o curso do guru, pronto, está resolvido. Só que não. Enquanto o mundo está atrás de um passo a passo, os discípulos estão seguindo os passos, mediante a voz. Metodologias humanas, para muita coisa na vida são importantes, mas essencial é a palavra, fundamental é a palavra, indispensável é a palavra, vital é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o esforço humano tem um limite, a obediência que é espiritual não tem. Enquanto nós estivermos obedecendo ao Senhor, enquanto nós estivermos dando ouvido à sua voz e nos movimentando por essa voz, as coisas vão acontecer. Olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Diga, meu amor, continue obedecendo. O escritor Brennan Manning disse que não há nada mais cansativo do que tentar fazer com esforço próprio aquilo que só se sustenta pela graça. Quem veio de carro para a igreja hoje, diga amém. Se você for voltar de carro para sua casa, que é o óbvio, mas decidir levar o carro para sua casa empurrando ele, vai ser complicado. É o mesmo carro, é a mesma pessoa, só que você vai fazer um esforço muito grande para que ele se mova numa velocidade muito pequena.
porque ele foi projetado para ser pilotado e não empurrado. A graça de Deus libera sobre nós e faz em nós aquilo que cada um de nós sozinhos, por força própria e humana, jamais seria capaz de fazer. Ainda que por alguma estação, por algum tempo, por alguns anos da sua vida, tenha funcionado de um jeito que o ser humano, ele é assim. A nossa mente, a neurociência explica isso, ela vai se adaptando e ela vai compreendendo padrões. Pastor, eu sempre fiz assim e sempre deu certo, pois agora deixou de dar. E aqui eu quero te entregar uma chave que mudou a minha vida. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a obter resultados de um jeito que quando o canal muda, a pessoa fica em desespero. Como assim um canal? É porque tem gente que confunde fonte com canal. Ei, irmão, o canal, a fonte, perdão, é o Senhor. O canal é por onde a bênção está vindo. E às vezes você está apegado ao canal. Você está apegado à maneira como você faz as coisas. Você está apegado à maneira de onde até hoje veio o pão para a tua mesa. E de repente, você fazendo do mesmo jeito, com a mesma competência, com a mesma diligência, de repente, do nada, as coisas passam a não acontecer. Quem sou eu? Quem é você nessa hora? Quem somos nós quando, com o mesmo esforço de sempre, o resultado se torna medíocre? Quem somos nós? Muitas pessoas nessa hora começam a questionar a sua existência. Eu vi uma reportagem sobre o piloto Lewis Hamilton, multicampeão de Fórmula 1, mas que vem fazendo uma temporada não tão boa. Uma das frases dele foi: eu não sirvo para nada. A vida inteira pilotando, entregando o seu melhor, tendo resultados extraordinários. Quando as coisas começam a não acontecer, e em tese ele está fazendo do mesmo jeito, se a nossa identidade estiver firmada no resultado, quando o resultado não vier, nós não nos sentimos dignos. Nós passamos a questionar a nossa vida, nós passamos a questionar a nossa essência. Ei, irmão, a tua essência não está no resultado. Logo, a falta de um resultado não define a tua identidade. Se você estiver firmado na rocha, no dia que a figueira não florescer, no dia que não der o fruto na vide, no dia que não houver alimento no campo, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor. Só que essa geração está aprendendo a cultuar resultado. Eu vou continuar cultuando a Deus. Eu te provo como essa geração está cultuando o resultado. Sabe por quê? Imagina, você vai para a internet, tem alguém falando de um assunto, e aí você vai lá e faz um comentário. Rapidamente vai ter algum comentário embaixo do teu: quem é você? Qual resultado você tem para estar falando sobre isso? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando Moisés estava liderando 1 milhão de pessoas no deserto, foi um pastor de 50 ovelhas que foi lá falar com ele e ficou observando. Moisés o dia inteiro julgando a população, resolvendo o problema de 1 milhão de pessoas, o povo chateado com ele sem conseguir dar conta do recado, e o sogro dele, um pastor de 50 ovelhas, chama ele: vem cá, meu filho, eu vou te dar um conselho. Você vai orar e amanhã você vai escolher homens que vão liderar grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Esses homens vão começar a resolver as causas menores. Agora é o seguinte, tem que ser homem fiel e competente, viu? Tem que ser gente de coração, tá? Cuidado com isso. Mas escolha lá. E Jetro passou o projeto todo. Ei, se fosse hoje, Moisés ia dizer assim: vem cá, o senhor tem quantos seguidores mesmo? Qual é o faturamento da sua empresa mesmo? Já que você sabe tanto, por que você nunca aplicou isso e teve resultados extraordinários? Quem está liderando 1 milhão de pessoas aqui, até onde eu sei? Quem foi que abriu o Mar Vermelho com cajado, até onde eu sei? Imagina o Moisés dos dias de hoje assim, arrogantezinho.
Moisés olhou para Jetro, falou: eu vou orar sobre isso, meu sogro. Moisés foi para a tenda, passou a noite fazendo miel, o que ele sempre fazia, face a face com Deus. No dia seguinte ele desceu, olhou e falou assim: você. Que foi? Vem. Fez a reunião, explicou tudinho, botou a mão na cabeça de todo mundo, chamou o povo: olha, agora ele é líder dessa tribo aqui, ela vai liderar, explicou tudo. Ouviu o conselho de um homem que não tinha tanto resultado assim, nem de longe. Meus amados, nós precisamos ouvir quem ouve Deus. Resultado é um detalhe. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Levanta a mão. Grande maioria. Quem aqui sabe quem foi o cara que pregou no dia que Billy Graham se converteu? Levanta a mão. Eu também não sei. Eu só sei que o pastor estava doente, e que o irmão, como se fosse hoje aqui do Boas-Vindas, que anota o nome do pessoal lá, foi quem abriu a igreja, pregou, fez o apelo e anotou o nome da única pessoa que se converteu, que naquele dia foi Billy Graham. E o nome de Billy Graham foi usado por Deus como o maior evangelista do século 20. E o diácono da igreja que ele pregou, eu não sei quantas vezes mais aquele rapaz pregou, quantas almas mais ele ganhou para Jesus. Irmãos, nós precisamos tirar os olhos dos números e colocar os olhos no Senhor. Se você se empolga com resultados, você vai se deprimir quando eles não acontecerem. Se você se empolga com os aplausos, você vai para o fundo do poço com as críticas. Jesus entra montado num jumentinho, a multidão grita: hosana nas alturas. Sabe quem é a multidão? A mesma que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes 2 vezes. Mas passados alguns dias, a mesma multidão gritou: crucificam, solta Barrabás. E Jesus, na mesma. Em nenhum momento, até os filmes que tentam retratar, muitas vezes até com elementos não bíblicos, mas tentam retratar a história bíblica, você não vai ver Jesus entrando em Jerusalém, o pessoal gritando, aplaudindo ele. Você não vai ver. Jesus não se empolgou com a glória humana, assim como ele não se frustrou com a traição humana. Judas chega no Getsemane, dá um beijo em Jesus, e Jesus fala para ele: Rodrigo, meu amigo, o que você está fazendo? Pastor, Jesus foi irônico com Judas, porque Jesus sabia que Judas estava traindo ele. Jesus não foi irônico. Judas se transformou num traidor. Cristo continuava olhando para ele como um amigo. Você está entendendo? Nós precisamos parar de avaliar nossa própria vida a partir daquilo que nós temos a capacidade de fazer. Nós precisamos avaliar a nossa própria vida a partir daquilo que Deus pode fazer em nós, e principalmente de quem Ele é e de quem nós somos nele. Nossa identidade não está vinculada aos nossos resultados. Levanta sua mão direita o mais alto que você puder. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Tem gente que está lavando as redes, embora Jesus já tenha dito: ei, joga lá do outro lado. Mas a pessoa não está ouvindo. Sabe quando é que eu não consigo ouvir Jesus? Quando a voz da frustração fala mais alto. Tipo os 2 discípulos a caminho de Emaús. Foram 12 quilômetros de caminhada. 12 quilômetros em que Jesus pregou para 2 discípulos. E eles estavam tão tristes, tão abatidos. Eles estavam tão frustrados com o fato de que Jesus morreu e aparentemente não tinha ressuscitado, que Jesus do lado deles, pregando para eles, eles não estavam reconhecendo a voz de Cristo. Às vezes você está lavando sua rede, tão frustrado, tão triste, tem tanto ruído falando aos seus ouvidos, que a voz do Mestre fica mais distante.
as redes vazias, mais do que geradas por alguma incompetência, geralmente são geradas por alguma desobediência. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a obediência desafia a lógica. Repita comigo: a obediência desafia a lógica. Pedro fala: Senhor, passamos a noite inteira aqui, nada pegamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. De novo, imagina um Pedro arrogante. Jesus, é o seguinte: eu lhe respeito muito, mas o Senhor entende de carpintaria, quem entende de mar sou eu. Na racionalidade, é verdade, porque Jesus cresceu numa carpintaria. Quem cresceu pescando foi Pedro. Quem sabia de água era Pedro, de barco era Pedro, de rede, de mar. Era um especialista no assunto, que se rebaixou da sua própria competência para obedecer. Porque a fé começa onde a lógica termina. Enquanto nós formos guiados pela nossa própria lógica, nós não viveremos pela fé. E cuidado, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se eu vivo pela lógica, eu não sou justo. Se eu vivo pela lógica, eu estou numa posição distante de me tornar um discípulo de Cristo. Charles Stanley afirmou que a obediência retardada é a obediência disfarçada. Eu vou repetir: obediência retardada é desobediência disfarçada. Quer um exemplo? Jonas obedeceu a Deus de segunda. Na primeira ele tentou fugir. Agora, quando Deus quer te enviar para Nínive, você vai. Nem que seja para chegar lá cuspido por uma baleia, você vai. Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. Aconteceu tudo isso. Ele foi lançado ao mar porque por causa dele o barco estava afundando, a tempestade estava quebrando o barco. Então ele é descoberto. Ele é lançado no mar, a baleia engole Jonas. Até que Deus fala: baleia, pode cuspir. A baleia, é engraçado, né? A baleia obedeceu de primeira. A baleia não ficou lá: ô senhor, mas tá tão bom aqui, o suco gasto que ia destruir ele todinho aqui dentro. Na hora que Deus mandou a baleia botar Jonas para fora, a baleia botou. Tem animal que obedece mais rápido que gente. Quem aqui quer ser uma baleia de Jesus? Diga amém. Na obediência, né, pastor? Na obediência. Eu quero ser como Elias. Irmão, Acabe, tem nada a ver com a mensagem, Deus mandou falar. Acabe vinha com os cavalos, com as carruagens. Eu fui estudar, pastora Camila. Um cavalo corre 70 km por hora. Eles vieram para perseguir Elias. Elias deu um tiro, que ele chegou na cidade antes dos carros e carruagens de Acabe. Lá vem, rapaz, os cavalos estão com sede. Eu quero ser como Elias, irmãos. Eu quero correr na unção de Deus. Eu quero que o Espírito Santo, por meio da minha vida e da sua vida, opere coisas que as pessoas não vão entender como nem porquê. Sabe o que é Elias chegando numa cidade primeiro do que um cavalo? Não é uma força física, é impossível um homem correr mais do que um cavalo. É o Espírito Santo tomando aquele homem que conseguiu realizar algo que humanamente era impossível, e ainda é impossível. Quem aqui quer viver o impossível? Diga glória a Deus. Irmãos, viva na dependência do Espírito Santo. Seja um homem, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, e você vai passar na frente dos cavalos. E como é que eu sou, pastor, uma pessoa cheia do Espírito Santo? A partir da sua iniciativa em obedecer. As pessoas acham, e pregamos sobre isso o mês de julho todinho aqui aos domingos, que o Espírito Santo é um arrepio,
que se eu caio no chão, ele me ungiu, se eu não caio, ele não ungiu, se eu choro e me arrepio, ele me tocou, se eu não choro, se eu não me arrepio, ele não me tocou. Para. O Espírito Santo não se resume às suas emoções, embora elas possam ser tocadas por ele, mas não é uma regra. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo começa pela obediência. Começa pela obediência. Às vezes Deus vai pedir para você voltar. Olha o que eu vou te escuta o que eu vou te dizer agora. Deus vai pedir para você voltar para o lugar onde você fracassou. Porque foi isso que ele pediu para Pedro. Pega o barco. Se ele está lavando a rede, o barco já não está mais lá em alto mar. O barco já está encostado na praia. Tanto que Jesus da areia já subiu no barco e começou a pregar. Ele fala: olha Pedro, pega esse barco, vai lá para o lugar mais profundo. Todas as orientações de Deus para mim e para você é para que a gente saia do raso e vá para o lugar mais profundo. Não tem peixe na areia, não tem milagre na areia. Pega o teu barco, vai para o lugar profundo. Na cabeça do homem racional é: mas de novo? Eu estou lá desde meia-noite, nada acontece. Só que agora está cheio de gente aqui na praia, porque Jesus inventou de vir pregar e juntou a multidão. Então de madrugada eu passei vergonha sozinho, que eu vou chegar em casa e ainda vou contar para minha família que eu não peguei peixe nenhum, o que não é normal. Mas agora, 9 horas da manhã, esse povo todinho vai me ver passar essa vergonha, pensaria Joel Quaresma. Pedro não pensou. Ou se pensou, não falou. Não desse jeito. Ele até tentou argumentar, mas ele decidiu obedecer. E Deus te manda voltar para o lugar onde aparentemente você fracassou. Não é para te humilhar publicamente, é para permitir que você veja um milagre, e é para permitir que muitas outras pessoas vejam o teu milagre. Ei, irmão, o lugar da desonra vai virar o lugar da honra. O lugar da humilhação vai virar o lugar do milagre. Ei, o lugar da escassez, eu profetizo nessa noite, vai virar o lugar da fartura. Ei, o lugar da destruição vai virar o lugar de uma obra sobrenatural na tua vida, na tua casa, em tudo o que você fizer. Tem alguém que crê nisso e aplaude Jesus aqui? Só que agora eu estou fazendo tudo fora do habitual. Não é no horário comum, não é mais na madrugada, que é o normal da pescaria. Não é exatamente o lugar onde eu sei que tem peixe. Não está mais dentro do meu controle de técnica. E aí, pastor? Mas só que agora está debaixo de uma palavra. Irmão, experimenta. Experimenta se mover debaixo de uma palavra. Experimenta. A sua vida nunca mais será a mesma, a sua casa, o seu casamento, a sua profissão, a sua empresa. Ei, experimenta se mover debaixo de uma palavra. E você vai ver o sobrenatural te abraçar. Você vai ver paz, provisão. Você vai ver propósito te abraçar de maneira sobrenatural. Experimenta se mover. E aí tem 2 perigos. É quando ele fala e eu não me movo, ou quando eu me movo sem que ele tenha falado. Não vá se ele não falou. Não vá. Mas se ele falou, por favor, não deixa de ir. Não calcula, não pensa muito. Deus falou, vá. Deus orientou, vá. Terceiro princípio: o milagre revela quem Ele é e também quem nós somos. Quem somos nós na escassez? Mas quem somos nós na fartura?
À vista disso, continuando a leitura do texto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. A primeira atitude de Pedro foi adorar. Irmão, não foi, uau, que rede maravilhosa que suporta essa quantidade de peixe. Olha como esse barco é forte, ele quase afunda, mas não afundou. Uau, eu vou vender isso aqui pro frigorífico e a minha aposentadoria está garantida. Nada disso. Pedro, ele só resolveu para o barco não afundar, porque ia afundar. Ele chamou outro barco. Quando esse barco, eles puxam os dois barcos na praia, para a praia, e ele já desce do barco, estilo Pedro, já desce se jogando. Ele já desce adorando, ele já desce se prostrando. Ei, Pedro não se empolgou. Óbvio que todo mundo ali ficou extasiado. A melhor pescaria da vida, a primeira, a única e a última, daquele jeito. Mas Pedro não ficou lá, olha, não deixa cair o peixe de volta aqui não. Olha, caiu 4 piabas de volta na água. Não. Pedro puxou o barco e se jogou na areia aos pés de Jesus. Quem somos nós quando o milagre acontece? A oração de Pedro rasga o meu coração. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Tem nada falando de peixe aqui, irmão. Tem um homem que reconheceu ali naquele momento que o milagre não era o fim em si mesmo. Teve um homem que reconheceu que quem estava diante dele era Cristo, o Filho do Deus vivo. Não era sobre barco, não era sobre peixe, não era sobre rede, não era sobre renda, não era sobre aposentadoria, garantia, estabilidade, não era sobre política, não era sobre nada, era sobre Cristo. É Ele que está diante de nós nessa noite, dizendo: ei, calma, não guarda a rede não, volte para a profundidade. Alguns de nós estamos sendo convidados a voltar para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído, as águas profundas. Deus está falando nessa noite aqui: volte para a profundidade. Volte para quando tudo aquilo que importava era você estar em lugares profundos em Deus. Volte para esse lugar. Ah, pastor, mas de lá para cá aconteceu tanta coisa. Eu fui frustrado, traído, injustiçado. Me decepcionei com a igreja, com homens, com líderes, com pastores. Ah, pastor, meu irmão, se eu te contar a minha história, tem coisas que eu não posso falar porque está ao vivo, mas alguns de vocês me conhecem. Eu podia ser frustrado com a paternidade biológica e com a paternidade espiritual, porque por ambos fui abandonado. Mas decidi pegar o meu barco, abrir as redes de volta, ir para o lugar fundo. Eu decidi não parar. Quando um homem, quando uma mulher decide não parar, não é só a vida dele, a vida dela que muda, mas seus filhos, seus netos, suas futuras gerações. Ei, voltar para o lugar profundo define a tua vida, mas define as próximas gerações que virão a partir de você. Milagre define quem Deus é, mas define muito mais quem nós somos. E sabe o que a gente precisa nessa noite aqui? A gente não precisa de um milagre de peixe, simplesmente de provisão, de multiplicação. Nós precisamos de um milagre de quebrantamento de coração, para a gente pular do barco com o rosto na terra e dizer: Jesus, eu não sou digno de permanecer na tua presença, eu sou pecador demais. Mas agora nós podemos olhar para a cruz de Cristo e saber que pelas suas pisaduras nós fomos perdoados, sarados, curados, livres. É olhar para a cruz de Cristo e saber que a provisão não é maior do que o provedor.
O milagre não é maior do que o abençoador. A bênção não é maior do que o Pai. Eu não sei do que você estava pensando, ou de repente já até no seu coração tinha desistido. Eu só sei que você vai parar de lavar essa rede, e você vai voltar para o lugar onde Deus vai te mandar voltar. A W. Tozer disse que a maior evidência da presença de Deus não são os resultados, mas a transformação. Irmão, tem gente que está fazendo o possível e o impossível para encher o barco, mas pode estar com o barco cheio e permanecer com o coração vazio. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Jesus não está dizendo que você não deve conquistar. Jesus não está dizendo que você não deve prosperar. Jesus está dizendo que não vale a pena se perder por isso. Conquiste, prospere, que na sua vasilha nunca falte o óleo, que na sua mesa nunca falte o pão, que transborde, que multiplique, porque recurso na mão de quem tem coração alcança propósito, alcança vidas, patrocina o reino, ajuda os que precisam. Recurso na mão de gente fiel é agente de multiplicação. Mas não vale a pena ter o barco cheio se o coração estiver vazio. Não vale a pena. Deus quer te mostrar nessa noite que o maior milagre não é o que Ele faz por você, não é o que Ele faz por mim, não é o que Ele faz por nós, mas é o que Ele faz em nós. E o último princípio que eu compartilho com você hoje é que Pedro, de pescador de peixes, foi chamado a ser pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você vê que a história de peixe rapidamente acaba a conversa sobre peixe. Os 2 barcos foram cheios. Tem um detalhe. O primeiro barco era o barco de Pedro, tá? Os peixes pularam dentro. Ou seja, a rede ficou na água a madrugada toda e nada veio. Mas quando a palavra de Jesus foi liberada, o peixe pulou dentro do barco. Alguém aqui está preparado para ver peixe pular no seu barco? Quando você já tinha até guardado as redes, tem alguém preparado para isso aqui? Acho que você não entendeu a pergunta, sabe por quê? Se acalme. Porque na hora que os peixes pularam no barco, o barco de Pedro começou a afundar. Só que Pedro era um cara bem relacionado. Pedro tinha bons relacionamentos, ele ajudava pescadores. Pedro estendia as mãos quando as pessoas mais precisavam. E na hora que o barco dele ia afundar, ele gritou. E o amigo dele encostou o outro barco do lado. E os peixes começaram a pular no outro barco. Sabe por quê? Porque quando termina na porção que me cabe, Deus vai usar o meu milagre para transbordar no outro. Ei! Deus vai usar o teu milagre para transbordar na vida de outras pessoas. Aí o barco do outro, tchan. E o peixe parou. Porque Deus não vai te acrescentar nada para a tua destruição e para o teu naufrágio. Encheu o teu barco, próximo. Encheu do outro, parou. Piabinha, para. Ô tilápiazinha, volte. E aí coube a força-tarefa de arrastar os barcos. Irmão, foi igual o profeta na casa da viúva. Ele pediu um bolinho, a mulher fez o bolinho para ele. Ele falou, tá bom, eu vou ser ousado hoje aqui. Tem alguma viúva aqui nessa noite? Não tem viúva? Senão Angeline tem uma. Venha cá. Venha. Traga ela. A senhora quer receber uma palavra de bênção? Traga ela. Qual é o seu nome? A senhora está viúva há quantos anos? 15 anos.
Venha, fica aqui pertinho. Meus amados, aquela mulher só tinha para ela e para o filho a última refeição. A senhora passou dificuldades? Nunca passou? Glória a Deus. Um pouquinho. Quando eu era evangélica, eu passava mais fracassada. Depois que eu aceitei Jesus, Mudou a sua história. não faltou nada. Glória a Deus. Só está dizendo que depois que ela entregou a vida para Jesus, nunca faltou nada. Amém. Olha o que aconteceu. Ele falou para ela: vá nas suas vizinhas. Só tem vizinha? Suas vizinhas são gente boa? Umas partes são. A senhora é uma boa vizinha? Sou. Opa, autoestima é tudo. Meus amados, essa mulher, aquela viúva, ela foi em todas as casas. E pasmem, todas as vizinhas emprestaram uma tapaué para ela. E mulher que sabe o valor espiritual de uma tapaué. É caro. Quando aquela mulher volta, ela encheu todo o piso, ela ocupou o piso com aquelas vasilhas, e das 2 gotinhas que tinha sobrado de azeite, o profeta começou. Encheu a primeira vasilha, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta, encheu a quinta, encheu a sexta, encheu a sétima, encheu a oitava, encheu a nona, e quando acabou a vasilha, acabou o óleo. Eu quero lhe dizer que a senhora aumente a sua capacidade de receber. Olhe bem nos meus olhos, porque nos próximos 90 dias vai transbordar. Amém? Pode levar. Quem quer receber mais de Deus, diga amém. Ô fé. Quem aqui quer receber mais de Deus? Olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga: em nome de Jesus, me empreste uma tapaué. Ei, Deus não vai acrescentar nada para comprometer a tua estrutura. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aumente a sua capacidade. Vai afundar um barco, piabinha parou aqui. Encostou outro barco, encheu, vai afundar, tilápia parou ali. Meus irmãos, só que tudo isso foi apenas uma ferramenta de Jesus. Ele usou um milagre terreno, palpável, físico, tangível, perceptível, para revelar para Pedro uma missão que era eterna. Pescar peixe, você pode armazenar no frigorífico, ainda assim vai ter um prazo de validade, vai ter que ser vendido, vai ter que ser cozinhado, frito, assado, cozido. Quando Pedro termina a maior pesca dele, se fosse um de nós, já ligava para o contador: caramba, é outro CNPJ aí. Fulano de tal aluga um novo armazém, manda trazer freezer de todo lugar, vai ali na Frigolar, compra o que tiver de freezer. Não teve mais conversa sobre peixe. Acabou a conversa sobre peixe, porque Deus estava dizendo por meio de Jesus Cristo para Pedro, que se aquela pescaria de peixe tinha sido sobrenatural, ele não fazia ideia do ministério que Deus ia dar para ele. A pescaria de homens seria muito maior. E eu vim aqui para te dizer nessa noite: cada milagre que Deus operar na sua vida vai ser instrumento para você ganhar pessoas para Ele. Não é para se fartar, não é só para se encher, é para testemunhar. É para testemunhar que nós temos um grande Deus, que nós temos um grande Deus. Irmão, recebeu o milagre, sai contando para todo mundo. Pastor, mas não é todo mundo que está preparado. Sai contando, sai ministrando. Se fosse eu, irmão, na hora que acabou a pescaria, enchia a sacola de peixe, ia na casa de Miel: toma, Miel, que é isso aí? Jesus que me deu. Rapaz, eu quero esse Jesus. Receba, se converta. Pegue o seu milagre e saia distribuindo por aí, e vão te perguntar, e você vai dizer: foi Jesus.
Ah, pastor, mas a pessoa vai querer Jesus só pelo peixe. Que venha pelo peixe. Daqui a pouco o Espírito Santo pega. Eu lembro que alguns anos atrás, cuidando da juventude aqui, um jovem me procurou. Falou assim: pastor, o senhor tem que tomar uma providência. Eu digo: lá vem. Que foi, meu filho? Pastor, tem uns rapazes aí que estão vindo aqui aos sábados só atrás das irmãs. Eu falei: quem é? Ele falou: aqueles 4 bem ali. Eu falei: eu vou acabar com a raça deles. É mesmo, pastor? Eu digo: vou. Acabou o culto, eu fui embora para casa. Ele me ligou: pastor, não estou entendendo. Eu digo: me dá um mês, tu vai ver, eu vou acabar com a raça deles. Eu fiz um jejum. Eu digo: Senhor, esses 4 filisteus vieram aqui atrás das tuas filhas. Ou eles vão se converter e vão virar uns crentes apaixonados, perturbados pelo Espírito Santo, ou eu não quero eles aqui após 30 dias. Eu posso entregar o nome dos 4? Estão aqui até hoje. Um dos 4 é casado. 2. Um dos 4 é pastor. Vou parar por aqui. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que o seu milagre seja um testemunho, para que o seu coração seja edificado, mas outras pessoas sejam supridas e edificadas. O seu milagre vai suprir e vai edificar. Você não vai só comer e contar a história. Você vai comer, dar de comer e contar a história. Amém? Alguém está me entendendo bem aqui? Deus te surpreende na área que você conhece, para te chamar para uma missão que você ainda não conhece. Eu quero te dizer que o teu negócio, a tua profissão, a tua dor, o teu passado, a tua frustração, a tua história, tudo isso pode ser um cenário para Deus te conduzir para um propósito ainda maior, ainda maior. Ei, irmão, Pedro não virou pastor porque ele deu errado na pesca. Pedro assumiu o ministério em tempo integral no dia que ele ficou multimilionário. Eu não sei quem foi que administrou aquela empresa bem ali, mas não foi ele. Ele foi-se embora com Jesus. Ele não virou pastor, ele não virou um apóstolo porque ele deu errado na profissão. Ele virou um apóstolo porque Jesus deu certo no coração dele. Irmãos, os lugares onde o Senhor tem nos colocado e os lugares onde o Senhor ainda nos colocará serão transformados. Serão transformados. Nós vamos levar pão e peixe nos 4 cantos de Teresina. Nós vamos levar azeite dos 4 cantos do Piauí, do Brasil e das nações. Ei, o dinheiro não vai nos corromper, o poder não vai nos corromper, as oportunidades não vão nos corromper. Que o Senhor nos coloque em lugares altos para que o nome dele vá junto. Alguém aqui crê nisso comigo? Pois fique de pé no seu lugar. Alguns de vocês chegaram aqui hoje cansados, frustrados, querendo desistir da missão. Alguns já estão lavando as redes, mas eu quero te dizer que Ele está presente. E Ele nos ensina a não desistir. Não é sobre tentar mais, é sobre obedecer mais.